As políticas migratórias dos Estados Unidos voltaram ao centro do debate internacional. O presidente Donald Trump anunciou a intensificação das operações do Serviço de Imigração e Alfândegas, o ICE, em grandes cidades norte-americanas como Los Angeles, Chicago e Nova York. A ação, segundo o próprio governo, tem como objetivo implementar o que está sendo chamado de o maior programa de deportação em massa da história. E essa nova ofensiva, Carol, mira especialmente imigrantes sem documentação, reforçando o tom adotado pelo próprio presidente norte-americano durante sua campanha de reeleição, quando ele classificou a chegada de estrangeiros como uma invasão de, abre aspas, criminosos, fecha aspas. Para entender melhor o que é que está acontecendo, os impactos legais, sociais, humanitários dessas ações, nós vamos agora até os Estados Unidos conversar com Henrique Cilia, especialista em Direito Internacional e Imigração. Olá, Henrique, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Olá, Luciano. Olá, Caroline. Muito obrigado, bom dia. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Henrique, como é que você avalia essa legalidade aí das recentes medidas de deportação anunciadas pelo governo Donald Trump sob a ótica do direito internacional, já que você está aí nesse momento acompanhando bem de perto tudo que está acontecendo? Sim, perfeito, perfeito. É um aumento real, é um aumento expressivo no número de prisões diárias, definitivamente. Como vocês comentaram, era uma promessa de campanha, então a gente não pode dizer que é uma novidade, não tem ninguém surpreso. Então, para vocês terem uma ideia, até o final de maio, existe uma média de cerca de 600 prisões por dia ocorrendo aqui nos Estados Unidos, feita pela ICE. Agora, desde início de junho, a nova diretriz da administração é chegar a uma meta de 3.000 prisões diárias, o que, do ponto de vista logístico, é extremamente desafiador e, do ponto de vista jurídico, também. Então, o que a gente vem percebendo é definitivamente algumas etapas, algumas proteções sendo flexibilizadas, vamos dizer assim. Eu não tenho dúvidas nenhuma que alguma dessas ações vão ser desafiadas no judiciário muito em breve. Então, mas a atual administração mantém essa meta de 3.000 prisões diárias. Até por conta disso, o foco tem sido cidades com grandes concentrações de imigrantes, e estamos falando de Chicago, Los Angeles, Nova York, que são conhecidas também como cidades santuárias. Aqui nos Estados Unidos existia um problema muito grande de cooperação entre a ICE, que é o órgão federal responsável por essas ações de imigração, e a polícia estadual, a polícia local. Essa cooperação, na verdade, nunca existiu, o que fazia essas ações imigratórias, essas deportações em massa, serem muito desafiadoras. Então, a atual administração tem tentado combater essa falta de cooperação, e até por isso, em consequência natural, acabou acontecendo alguns incidentes, alguns conflitos, como Los Angeles, onde ocorreram protestos e forte resistência, inclusive das autoridades locais, não só da população. Henrique, quais são esses efeitos imediatos dessas políticas sobre as comunidades imigrantes nas grandes cidades norte-americanas? Legal, boa pergunta. O que a gente vê no dia a dia definitivamente é uma mudança do perfil, da rotina diária do imigrante, e aí é super importante a gente destacar que é um imigrante sem documentos, tá bom, pessoal? Certo ou errado, muitas vezes esse imigrante, até por questões burocráticas, por não ter a oportunidade de fazer um investimento, contratar um advogado, pagar taxas imigratórias, acabaram ficando fora de status, e essas pessoas são alvos das operações do ICE. E a gente percebe, principalmente nas grandes cidades, uma mudança de rotina, algumas pessoas saindo dos seus empregos, porque essas pessoas não têm autorização de trabalho, na verdade, então não poderiam estar trabalhando. Então, existe esse programa do governo, em contrapartida, de influenciar, um estímulo à deportação voluntária, oferecendo $1.000, mais uma passagem aérea sem custo para essas pessoas. Algumas famílias estão optando por esse caminho, outras estão aguardando. Existe uma luz no fim do túnel para aqueles que estão aqui há décadas, estão sem status imigratório, mas não têm nenhum antecedente criminal. Obviamente, é uma situação bem complexa. O atual presidente Donald Trump, de um lado, está sendo muito rigoroso, muito extensivo nessas prisões. Por outro, eu não tenho dúvidas que, muito em breve, eles vão acabar flexibilizando
para aquelas pessoas que, de fato, não têm antecedentes criminais. Inclusive, semana passada, ele deu uma entrevista na Casa Branca e depois fez um post na sua rede social, no X, no sentido de que ele não gostaria que essas operações da ICE ocorressem em fazendas, em hotéis, em campos da construção civil, porque essas operações acabam afetando o empresariado também. Então, abala a economia norte-americana, vai muito além do aspecto meramente migratório. Agora, Henrique, só para a gente contextualizar, onde é que você está nesse momento? Em que região dos Estados Unidos você está falando conosco agora? Eu estou em Austin, Texas. Nós temos vários brasileiros, obviamente, nessa região onde você está. Na realidade, você sente esse medo ao conversar com brasileiros, seja lá qual for a situação em que eles estão convivendo aí nos Estados Unidos? Gostaria que você traduzisse para quem está ouvindo agora, não só pelo rádio, mas para quem está assistindo essa nossa entrevista pelo YouTube, qual é o sentimento desses brasileiros que você, ao conversar com eles, repassa nesse atual momento aí nos Estados Unidos? Perfeito, Luciano. Sinto sim, sinto uma preocupação. É conversa na roda de 10 em cada 10 brasileiros, principalmente para aqueles que estão sem documentos aqui. Na administração anterior, a administração do governo Biden, houveram muitas entradas nos Estados Unidos que a gente chamava de caicai, quando atravessava a fronteira, pulava o muro, popularmente falando. E muitos desses milhões de imigrantes que chegaram aqui eram brasileiros e fizeram aplicação através de programas como o do asilo, por exemplo. E esses programas estão sob ameaça na atual administração. É uma preocupação, a gente percebe uma mudança no dia a dia. Posso dar um exemplo concreto para vocês do que aconteceu na minha rotina pessoal. Tem um restaurante brasileiro aqui perto de Austin que a gente costuma frequentar. Esse restaurante, por ser brasileiro, tinha muitos brasileiros trabalhando lá. Esse final de semana passado foi Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos, então a gente teve a oportunidade de ir lá almoçar e, curiosamente, não tinha brasileiro trabalhando mais. Eram asiáticos, latinos, inclusive a qualidade da refeição caiu. Mas por que isso aconteceu? Eram brasileiros sem autorização ou com uma autorização provisória através do programa de asilo e com medo de ter uma operação da ICE naquele restaurante, e tem ocorrido sim, isso inclusive aqui em Austin, aconteceram algumas operações, e então as pessoas estão procurando outras alternativas. Isso vem acontecendo, isso é motivo de preocupação, e é um ponto muito importante as pessoas procurarem se proteger do ponto de vista legal, inclusive, procurar alternativas legais, porque existem caminhos legais para você chegar nos Estados Unidos e não passar por uma situação como essa. Nós temos, inclusive, algumas preocupações ao acompanhar vídeos que são compartilhados pelas redes sociais, Henrique. Por exemplo, nessas últimas 24 horas, nós acompanhamos algumas imagens de imigrantes em cima de telhados, no exato momento em que integrantes do ICE chegavam para poder conversar ou para levar. Eu não sei como é que funciona esse tipo de trabalho deles aí. Então, é assim mesmo que está acontecendo? Os integrantes do ICE, eles chegam em qualquer compartimento e vão atrás da documentação? Detalhe para quem não conhece esse procedimento, como é que está acontecendo isso, Henrique? Tem acontecido sim, virou prática no governo atual. A ICE tem ganhado uma importância muito grande nessa... pensem, a meta é 3.000 prisões por dia. Definitivamente não é algo fácil. Então, e aí eu repito, do ponto de vista logístico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista operacional, é algo extremamente complexo. Então, a ICE, sim, estava fazendo batidas em setores da economia onde há uma maior concentração de imigrantes e de imigrantes sem documentos. Aqui nos Estados Unidos, é muito comum, principalmente na área da construção civil, você encontrar profissionais latinos, brasileiros, outras nacionalidades, sem documento e trabalhando ali, cooperando. E são pessoas sem antecedentes criminais, são pessoas sem documento, por isso que eu digo que é um assunto bem complexo. E a ICE fez sim operação. Eu também, Luciano, tive a oportunidade de ver esse vídeo. Existem pessoas sendo detidas. Um outro ponto, uma curiosidade do ponto de vista jurídico, essas infrações imigratórias sempre foram consideradas uma infração civil. Você era deportado, entrava no processo de deportação, era algo extremamente longo, mas não tinha grande importância como está tendo agora. Então, os imigrantes sem documentos tinham quase uma vida normal aqui, porque o governo também não se preocupava muito com isso. Agora não, agora tem havido detenções de pessoas no seu campo de trabalho, mas, repito, eu acho que isso não é sustentável.
O setor, principalmente o setor da construção civil, depende integralmente do imigrante e do imigrante sem documentos. Essa é a realidade do nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. Hotel, fazenda, construção civil, e o próprio governo, o próprio presidente flexibilizou num discurso semana passada, inclusive dizendo que tem uma intenção o objetivo sair um decreto executivo nessa linha, de pessoas que estão nos Estados Unidos, sem documentos, sem antecedente criminal, e estão aqui há muito tempo, procurar uma alternativa para legalizar essas pessoas. E eu acredito, sim, que esse seja um caminho ideal para conseguir balancear toda essa problemática atual. Henrique, agora analisando todos esses impactos, né, você acredita que essa política pode afetar a imagem dos Estados Unidos, que é conhecida como a terra das oportunidades? Legal, eu acredito que sim, tá? E aí, sendo bem honesto com vocês, eu acredito que sim, que é preocupante por conta da segurança jurídica também e por conta do ponto de vista do empresário, traz uma insegurança jurídica muito grande essa perseguição. Eu acredito que, obviamente, os Estados Unidos têm um problema crônico que precisa ser resolvido, que era as fronteiras abertas, a entrada de foram milhões de imigrantes sem documentos entrando no último governo. Alguns desses imigrantes entraram e cometeram crimes e a fronteira precisa ser protegida efetivamente, mas nessa balança existem pessoas boas aqui também que precisariam ser protegidas. Então, para quem está de fora, eu vejo conversando com vocês no Brasil, com amigos, familiares, estão tendo uma visão, estão chegando a uma imagem de que, bom, os Estados Unidos está talvez indo numa direção de uma ditadura, está tendo conflitos de guerra civil, coisas nessa linha. Então, o governo atual sabe disso, o atual presidente, a atual cúpula da administração, eles precisam encontrar uma solução muito rápida para também não manchar a imagem do país dentro de um cenário internacional. Se você ligou o rádio agora ou está nos acompanhando pela internet no nosso canal no YouTube, estamos conversando com Henrique Sclia, especialista em Direito Internacional e Imigração, que fala direto dos Estados Unidos. Henrique, só para terminar, quais são agora, nesse momento, os passos? Vamos falar agora para um brasileiro que está aqui no Brasil agora e quer começar a decidir esse processo de imigração para os Estados Unidos. Qual é a orientação que você repassa para esse ouvinte agora que ainda, apesar de tudo que está acontecendo, ainda tem esse objetivo? Legal. Obrigado, Luciano, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, porque se por um lado está tendo uma ostensiva em relação ao imigrante sem documento aqui nos Estados Unidos, por outro, o caminho legal, o caminho natural, as portas que já existem mais de 170 tipos de vistos diferentes para você chegar nos Estados Unidos. E esses caminhos continuam existindo. A gente aqui, com os nossos clientes, temos aprovações de green card sendo emitidas, aprovações de vistos diariamente. E a gente percebe que, de fato, isso vem acontecendo, não houve nenhuma mudança. Existem alguns tipos de vistos, como, por exemplo, o EB2NW, que é o queridinho entre os brasileiros. Existe uma cota de 40 mil green card disponíveis por ano. Essa cota continua existindo, essa cota vai ser preenchida, as pessoas estão sendo aprovadas e chegando nos Estados Unidos com os documentos em mãos. Então, o recado que eu passaria, se eu estivesse hoje no Brasil planejando essa mudança, é, de fato, fazer algo muito bem estruturado, contratar um profissional qualificado, fazer um planejamento correto. Não é um momento de pular etapas. Os Estados Unidos continua de portas abertas, continua sendo um celeiro de grandes talentos, e isso vai continuar sendo. Existe um déficit de profissionais qualificados muito grande aqui, então é uma necessidade da economia norte-americana, mas para quem está chegando, a minha recomendação é fazer um planejamento imigratório, um planejamento correto, e como eu disse, existem mais de 170 caminhos diferentes. Eu tenho certeza que para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, que sonha morar nos Estados Unidos, se contratando um profissional qualificado, ela vai encontrar um caminho, vai encontrar uma dessas estradas e vai conseguir chegar aqui de uma maneira segura e protegida pela própria legislação norte-americana. Henrique Sclia, especialista em Direito Internacional e Imigração, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite aqui da Rádio Jovem Pan News. Até a próxima. Obrigado, Luciano. Foi um prazer. Até a próxima. Até mais, Henrique.